Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo eu estarei abordando o assunto referente às chuvas e à drenagem urbana, beleza? Fique atento aí. Bem pessoal, eu sou o arquiteto Robson Martim, aqui de Caraguatatuba. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like se você gostar desse vídeo. Bem, estarei abordando agora aqui alguns assuntos relacionados aos problemas que nós estamos vivendo aqui, principalmente no litoral norte. Você deve estar assistindo aí os noticiários, você deve ter visto aí as fortes chuvas que aconteceram nesse final de semana. Gostaria de mandar aqui as minhas condolências aí às famílias que perderam familiares, né, nessa catástrofe que aconteceu aqui nas cidades do litoral norte de São Paulo, né? Nós tivemos aí 40 mortes, temos várias pessoas desabrigadas, mas nós estamos vendo aqui um momento de solidariedade, um momento de união, um momento também de reflexão sobre o que nós devemos fazer para que esse tipo de catástrofe não se repita, né? Em Caraguatatuba isso já aconteceu na década de 60, né? Para quem não conhece, quem não sabe, e algumas lições foram tiradas dali, mas nós devemos refletir um pouquinho também sobre o que nós como sociedade podemos fazer para melhorar, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender aí sobre essa questão aí dessa catástrofe, isso que é tão comum nessa época de verão aqui no Brasil, né? É que assim, né, pessoal, vários povos no mundo inteiro já se habituaram aos desastres naturais, né? Nós temos exemplo dos japoneses com os tufões, com os terremotos, nós temos os americanos com os furacões, né, que acometem ali a região da Flórida, e nós brasileiros nós temos as chuvas de verão, né? Então nós devemos estar preparados, né, para esse tipo de desastre, infelizmente, né? Como que nós podemos nos preparar? A primeira coisa como sociedade é entender esses fenômenos e também, de certa forma, contribuir para que isso não se repita ou que isso não venha afetar tanto a vida das pessoas, né? Então, pegando o exemplo aqui do litoral norte de São Paulo, né? Se você pretende construir, se você pretende se mudar para o litoral norte de São Paulo, né? Pegando como exemplo aqui o litoral, alguns cuidados nós devemos tomar, né? Primeiro, né? Quando você vai fazer a aquisição de um terreno, de uma casa, né? Uma das primeiras coisas que você deve analisar é o bairro, ok? Quais são o relevo, né? Vamos colocar aí a questão do relevo. Aqui no litoral norte nós temos a questão da Serra do Mar, que é uma beleza natural, né? Fenomenal, né? O Parque da Serra do Mar, né? O Parque Estadual da Serra do Mar, né? Nós temos ali a fauna, a flora, o ecossistema, tudo isso é importantíssimo. Mas também nós devemos tomar alguns cuidados, né, com essa questão do relevo, né? Construir ou adquirir um terreno próximo a uma encosta ou próximo a um rio ou uma região de vale, né? Isso pode propiciar uma situação de risco em situações de chuvas volumosas, tá ok? Um outro fator que a gente deve levar em consideração também, além do relevo, né, além da topografia, é se construir a casa acima do solo, né? Vamos dizer assim, a casa ela sobre um estaqueamento, né? Por quê? Né? O próprio plano diretor de Caraguatatuba ele recomenda que as construções elas estejam pelo menos a 70 centímetros. Isso já comentei aqui no meu canal e eu volto a repetir aqui, pessoal, né? Nós devemos realmente construir as casas erguidas do solo. Quanto mais próximo de um rio, quanto mais próximo de uma região onde tem um córrego, né? Numa determinada época do ano eu tenho um córrego aqui, né? Um canal de drenagem perto da minha casa. Determinadas épocas do ano eu passo por ali, não tem nenhum vestígio de água, mas quando nós passamos por ali na época do verão, principalmente, você vê que ele está completamente tomado pela água, né? Eu moro aqui próximo ao rio Juqueriquerê e nós estamos atentos, né, à questão desse rio, né? Nós estamos aí a menos de 1 quilômetro do rio, numa região plana, né? E nós estamos sempre monitorando. E hoje, por exemplo, não está chovendo, há 2 dias não está chovendo, mas o rio ele está no limite de transbordamento. Outras regiões aqui do bairro
as famílias estão sendo retiradas porque o rio já entrou na rua e já atingiu algumas casas. Outro fator importante, né, pessoal? Essa época do ano é normal o rio transbordar, é normal ocorrer alagamentos, transbordamento. Por quê? Pegando o exemplo aqui de Caraguatatuba, não necessariamente precisa estar chovendo no meu bairro para que o rio venha transbordar. Essa chuva pode estar acontecendo a 10 quilômetros de distância daqui, lá no sopé da Serra do Mar, e essa água que está chovendo lá na Serra do Mar, ela vai escoar pelas encostas. Outra coisa importante a gente entender aqui no litoral norte é que sob essa camada de vegetação, de árvores que nós estamos vendo, geralmente o terreno ele é rochoso, ou seja, a água ela não é absorvida para o subsolo, ok? Então essa água, existe uma pequena camada de terra, vamos colocar assim. Essa água ela acaba não penetrando na rocha e quando ela é despejada em altos volumes, né, acontece o escorregamento, que é o que nós estamos vendo nas imagens aí, que é quando a camada de solo não suporta mais o seu peso, não suporta as árvores que estão, e ela acaba deslizando, né? Então é interessante a gente ter esse pensamento, né, ok? Do local onde nós estamos vivendo, as mudanças climáticas, né? Nós tivemos notícias aí que, por exemplo, choveu em Bertioga o maior volume registrado na história do Brasil, desde quando começou a fazer o registro disso. Até anotei aqui a minha colinha, né? 683 milímetros de chuva em 24 horas. Então o que nós estamos entendendo agora, né? Cada vez está chovendo mais, uma intensidade maior, um menor tempo, então nós devemos tomar algumas precauções. Falando um pouquinho agora sobre as nossas casas, sobre as nossas residências, né? Como comunidade. Não adianta, eu não estou fazendo esse vídeo aqui, pessoal, para jogar culpa em prefeitura, para jogar culpa no governo do estado ou governo federal, tá? Esse momento aqui é um momento de solidariedade, é um momento de nós estarmos unindo forças, mas é um momento de nós estarmos refletindo como nós ocuparemos o solo, como nós iremos reconstruir, né? Esse é o momento de pensar em reconstruir. Como nós iremos reconstruir? Repetindo os mesmos erros ou fazendo algo diferente, né? Pegando o exemplo aqui de Nova Orleans, né? Lá quando foi acometida lá pelo furacão Katrina, né? Os arquitetos, os órgãos lá dos Estados Unidos, eles se organizaram, debateram e decidiram reconstruir a cidade de uma maneira diferente, ok? As casas, se você pegar vídeos aí, você vai ver que as casas foram construídas erguidas do solo, suspensas, a fim de que uma enchente com 1,5 m, 2 metros de altura não viesse a atingir as residências. Então é preciso, sim, nós como arquitetos, né, tem um grupo de WhatsApp aqui de arquitetos do Litoral Norte, principalmente aqui de Caraguatatuba, nós estamos debatendo, nós estamos conversando, há uma proposição agora do governo para revisão do plano diretor da nossa cidade e nós estamos preocupados com essa revisão. E justamente esse desastre aconteceu nesse momento que está havendo esse debate. Então é importantíssimo que nós como sociedade a gente possa refletir como contribuir. Então uma das primeiras coisas que eu gostaria de comentar aqui com vocês, o que nós devemos fazer para que isso não venha a se agravar. Primeira coisa, não depositar lixo nas ruas, ok? Eu vejo muito aqui na cidade de Caraguatatuba, móveis, não é por causa do desastre, não é por causa disso que aconteceu agora, entulho de obras, materiais de construção, depositados de qualquer maneira, largados na calçada, e quando vem uma enxurrada, isso acaba afetando os canais de drenagem. Outra coisa, canais de drenagem, o que nós temos visto nos últimos anos aqui na cidade do Litoral Norte, sendo enterrados, porque as pessoas chamam de vala, né? Eu não quero uma vala aberta na frente da minha casa, eu não quero uma vala aberta no meu bairro, e aí nós temos visto que a partir do momento que houve o enterramento, né, ou aterramento, né, colocando essas tubulações subterrâneas, houve o agravamento, porque não tem como fazer a limpeza, o assoreamento, né, o depósito de areia, de lixo nessas tubulações, e quando vem a enxurrada não tem como drenar, né? Uma outra coisa importante também, né, falando aqui sobre drenagem, né, eu vejo isso acontecendo, nós temos que repensar isso, né, esses sistemas de drenagem, jardins drenantes,
pensar em calçadas drenantes, em que a nossa própria calçada, estou dando exemplo falando da minha calçada é toda cimentada. Nós como sociedade devemos repensar, não vale a pena a gente quebrar um pouco da nossa calçada e criar um jardim para que no caso de uma enchente cada um possa contribuir um pouquinho, ok? Os nossos quintais, pessoal, os nossos quintais. Antigamente, a gente tem que refletir um pouquinho que antigamente, na década de 80, vou pegar aqui, né, eu morava em São Paulo, a maioria das casas, elas eram casas com grandes quintais e os quintais possuíam árvores frutíferas e era geralmente um terreiro, né? Havia uma área permeável. Então, quando chovia, o próprio quintal absorvia aquela chuva, né? Hoje que nós vemos na maioria das casas, quintais totalmente cimentados, com piso, e a água que cai no quintal, ela é totalmente despejada na rua, onde não há um canal de drenagem, onde não há um sistema deficiente, ou seja, vai alagar a rua. Uma coisa importante aconteceu nessa semana, né? Semana passada, antes de acontecer esse desastre aqui no litoral norte, né? Já estava chovendo há alguns dias, ok? Eu já havia feito um vídeo, né? A semana passada, quando eu fui fazer uma vistoria no imóvel aqui num bairro, e o final da rua era no Rio Juqueriquerê. E até fiz um vídeo lá, tal, tudo. A Cláudia já tinha pedido para mim, faça vídeos falando sobre chuva, falando sobre porque é o que acontece nessa época do ano. E no dia tava sol e o rio tava também ali já no limite para chegar na altura da rua, né? Num outro bairro aqui na cidade. Na mesma semana eu fui chamado num outro condomínio lá no Massaguaçu, região norte, onde devido a uma chuva de final de semana, o condomínio lá também sofreu com alagamento, mas alagamento provocado pela própria água da chuva do próprio condomínio, ok? Não foi rio, não teve nada a ver com a calçada, com o lado externo. E aí vem uma observação que eu queria fazer nesse vídeo aqui. Infelizmente existem pedreiros, empreiteiros que estão construindo de maneira equivocada. Vou usar a palavra equivocada para não usar o termo maldade. Se estiver fazendo isso na maldade, querendo construir dessa maneira, aí requer assim, uma ação judicial mesmo, né? Mas vou dar um exemplo aqui. O que alguns pedreiros estão fazendo? Eles estão, já não é a primeira vez que eu pego isso, né, em condomínios aqui. Eles estão construindo o sistema de drenagem, pegando a água das calhas dos telhados e jogando na tubulação de esgoto. Isso é proibido, isso não é permitido, não sei aonde essas pessoas aprenderam a fazer isso. Esse tipo de construção, esse tipo de instalação só prejudica e vai provocar alagamento nos bairros, sim. Por quê, pessoal? O sistema de esgotamento da Sabesp, que é o caso aqui em Caraguatatuba, ele não foi dimensionado para receber a água da chuva. Ele é dimensionado para receber volume de esgoto e tratar nas estações. Se você coloca água pluvial, porque aí a pessoa ela não quer que a água escoe pelo quintal e ela não quer construir uma tubulação exclusiva para a água da chuva. Ela quer economizar, e aí o que ela faz? Joga tudo na caixa de esgoto, na caixa de gordura, e a Sabesp que se vira. Então nós temos sim problemas no Massaguaçu, região norte de Caraguatatuba, alagamentos que são provocados nas estações de tratamento de esgoto, porque não foram dimensionadas para receber água da chuva, ok? Então, lá fazendo a visita, fazendo a inspeção, a visita técnica, ali naquele momento já pude constatar algumas situações e eu falei isso para os moradores. Falei assim, olha, vocês acompanharam a construção? Quem foi o responsável pela construção? Porque, ao que tudo indica aqui, há algo errado aqui na tubulação de drenagem. A água não vai e está retornando pelo esgoto e por isso que está tendo esse alagamento dentro do condomínio. E ao depois conversar com outros moradores da região, constatou-se que até a Sabesp aqui na cidade de Caraguatatuba, ela tem feito algumas campanhas e ela tem agido em alguns condomínios fazendo uma espécie de fumacê. O que é o fumacê? Eles jogam fumaça nas caixas de inspeção para verificar se a tubulação de drenagem das águas pluviais elas estão interligadas. Se a pessoa fez isso, ela é multada.
Ou seja, por que eu estou comentando isso, pessoal? Não adianta só querer culpar a prefeitura, não adianta só querer culpar o órgão público, jogar a culpa em cima do... Se nós como sociedade, se nós como construtores, se nós como pessoas, nós não estamos fazendo a coisa correta, nós não estamos contribuindo. Existem pessoas que falam, quando eu comprei a casa, quando eu comprei nesse bairro não havia alagamento, né? E agora começou a acontecer, né? Esse final de semana eu estive ali no bairro Rio do Ouro e eu pude presenciar lá que a água ela atingiu 3 metros de altura, né? Num lugar que nunca atingiu essa altura toda, né? E aí vem uma outra observação também, né? Que nós devemos requerer do poder público esse tipo de ação. Nós temos notado nos últimos anos a pavimentação de muitas ruas, isso é uma benfeitoria, é necessário, sim, mas aqui no litoral norte, nós como arquitetos temos observado o uso do asfalto, a impermeabilização do solo. Será que é a melhor, né, melhor solução para a pavimentação de ruas? Não estou colocando aqui, não culpando e nem dizendo que está certo ou errado, mas propondo aqui o debate. Por que não pavimentar com asfalto vias principais, avenidas principais, mas ruas, trânsito local, bloquete, fazer com que pelo menos haja ali uma área permeável, né, que contribua contra os alagamentos, né? Temos visto aí ações na cidade aqui sobre a questão da drenagem urbana, da canalização, mas nós como sociedade precisamos rever a forma como nós estamos construindo, beleza? Não jogando lixo nas ruas, não obstruindo as galerias, fazendo com que a nossa cidade, o nosso bairro, ele possa ser cuidado por todos. Não adianta jogar só a culpa na prefeitura, não é a prefeitura que tem que cuidar do nosso bairro. O nosso bairro tem que ser cuidado a partir de nós como moradores também. Mas volto a repetir aqui, estou muito feliz no sentido, não pela situação que está acontecendo aqui em Caraguatatuba, mas feliz no sentido da solidariedade, da ajuda das pessoas, né? Não estamos discutindo política, não estamos brigando política, lado A, lado B, estamos nos unindo. Nós temos aqui bombeiros, forças armadas, poder federal, estadual, municipal, entidades religiosas ou não, estudantes, todos unidos para tentar minimizar a dor daqueles que sofreram maiores perdas com essa catástrofe que aconteceu nesse final de semana do dia 19. Nós vamos para a região norte do Brasil, nós temos exemplos maravilhosos de ocupação, respeitando o rio. Nós temos também cidades como Curitiba, também, que tem um exemplo muito legal de parques lineares nas margens dos rios, né? Nós temos exemplos em várias cidades pelo mundo em que existem áreas de lazer que são usadas como sistemas de drenagem. Então, se há uma pancada de chuva, se o rio transborda, ele vai ocupar campos de futebol, quadras de poliesportiva, ninguém vai praticar esporte enquanto a água estiver ali. Quando a água descer, voltamos à nossa vida normal. Então, por que não nós começamos a repensar isso, né? Eu gostaria de deixar bem claro aqui também que o problema não está na natureza, o problema não está no local, né? Porque a gente tem que pensar o seguinte, né? Quem chegou primeiro, eu ou o rio que já ocupava esse local? Certamente você vai compreender que o rio ele já ocupava essa região, ok? Antes mesmo da ocupação humana, né? Uma outra coisa importante também, né? Não estou colocando aqui a culpa em morador, quem comprou o terreno perto do rio ou não. A questão aqui não é essa, tá? A questão aqui é que nós devemos refletir sobre isso, né? Quanto mais próximo do rio, quanto mais próximo dessas regiões suscetíveis a alagamentos, nós devemos tomar precauções. Aí vem essa situação que eu estou comentando contigo, como os indígenas já faziam há séculos, né? Quanto mais próximo do rio, mais alto eu vou deixar a minha moradia. Lembrando, né, que o bairro onde nós moramos, no passado, foi uma fazenda. A maioria das áreas urbanas que nós temos hoje, os centros urbanos, as cidades, antigamente os bairros eram fazendas. O que significa isso? Pouquíssimas casas e uma distante da outra.
né? Então havia uma grande área para que a água da chuva ela pudesse ser absorvida pelo solo. Com o passar dos anos, em um século, aí, em 100 anos, o que aconteceu com essas grandes fazendas? Se transformaram em loteamentos, ou seja, venderam-se lotes, abriram-se avenidas, ruas, ok? Todo mundo começou a construir. As casas mais antigas da década de 60, de 70, tinham quintais de terra, ou seja, ainda que tivesse uma construção no terreno, o local ainda possui uma drenagem, mas hoje, em 2023, nós olhamos, a maioria das casas não tem mais terra no quintal. O quintal é totalmente permeabilizado. E hoje nós estamos tendo que o quê? Construir cisternas, caixas d'água para armazenar um pouco da água da chuva, a fim de que ela não seja totalmente despejada nas ruas. E as nossas ruas não foram dimensionadas, projetadas para receber esse volume de chuva que está caindo hoje, né, pessoal? Porque 250 litros por metro quadrado é muita água. Bertioga choveu quase 700 litros por metro quadrado em 24 horas. Isso é absurdo, é muita água. Também nós temos o CEMADEM, um sistema de monitoramento, né, de desastres aqui em São José dos Campos. Houve um alerta, né, na quinta-feira para as cidades do litoral norte, para que se preparassem para um grande volume de chuva, mas de 200 e poucos milímetros, mas em nenhum momento houve um alerta falando, olha, vai chover 600, né? Então, como nós vemos assim, né, em outros países, né? Vou pegar o exemplo aqui dos Estados Unidos, né? Quando vem lá um furacão, tá lá no Caribe ainda, tá lá em Cuba, o sistema de monitoramento dos Estados Unidos, a gente já nota aqui a questão da cultura, né? Mudar a cultura, o pensamento das pessoas. Ou seja, o furacão está no meio do oceano, então já existe cientistas, especialistas analisando uma possível rota, ok? Possível rota, uma previsão de categoria de ventos, de velocidade, e aí as prefeituras já emitem um alerta que vai no celular dos moradores, já falando, evacuem. Aí entra uma coisa importantíssima que nós devemos aprender com isso que está acontecendo hoje em nossos dias, né? Existem situações que é o seguinte, né? A prefeitura fala, olha, quem ficar em casa não teremos como socorrer, no caso de furacão lá nos Estados Unidos. Se você ficar na sua casa, vai alagar tudo, porque o furacão ele pega a água do mar, é uma grande tormenta, uma grande tempestade, ele pega a água do mar e despeja na área urbana. Então a água sobe 2,5 metros, 3 metros de altura, dependendo. Novamente, quanto mais próximo da costa, quanto mais próximo das praias, maior o nível do mar. E o que acontece com as pessoas? As pessoas já são ensinadas a trancar as suas casas, pegar o que tem e evacuar. Não tem como ficar. Então nós devemos começar a nos habituar a isso também, né? Em situações, áreas de risco, onde a prefeitura, o poder público, ele vai já preparar alojamentos, preparar lugares para que as pessoas possam passar a noite. E se a tempestade desviar, passou, legal, bacana, né? Mas agimos, né? Tivemos uma precaução. Então eu acho que é isso, pessoal. A gente tem que começar a repensar a maneira como nós vivemos, como nós ocupamos os espaços, a maneira como nós vamos lidar com essas situações de desastres, de catástrofe, né? São forças da natureza que nós não temos poder para segurar, né? O que nós temos que fazer é simplesmente sair, né? Escapar. Se você gostou desse vídeo, né, ficou longo, ficou grande, mas espero que ele esteja contribuindo com você de alguma forma, de alguma maneira. Estou falando aqui sobre desastres naturais porque estudei isso na Unesp, aqui em São José dos Campos. Estudei uma disciplina, Introdução a Desastres Naturais, lá no CEMADEM, ok? Então não estou falando aqui porque eu acho, não, estou falando aqui porque pude perceber, pude acompanhar, pude ter professores excelentes que trabalham nessa área, que são pesquisadores nessa área e que realmente eu tenho levado
esse tipo de pensamento aos meus alunos, aos futuros arquitetos, arquitetas, né? Que nós realmente devemos repensar a maneira como nós vamos construir o futuro. Então, se você tiver alguma sugestão, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser fazer, pode escrever aí que estarei respondendo as suas questões, tá bom? Um abraço, se cuidem e é isso aí.